Os antigos romanos acreditam que o nosso universo foi criado a partir do caos, de uma enorme massa de um mix de elementos. Já o judaísmo e o cristianismo acreditam que o mundo foi criado fora do caos, com a ajuda de algum tipo de Deus, o que não deixa de ser algo muito curioso, já que a ciência conseguiu provar que o universo realmente aconteceu dessa maneira. Então isso quer dizer que os antigos mitos e as primeiras religiões estão mais próximos da verdade do que a nossa compreensão moderna do mundo em geral? E a resposta é sim. Mas eles estavam errados sobre os detalhes. A criação do nosso universo é composta por muitas partículas quânticas em uma superposição, e o poderoso Deus que moldou esse caos em nossa realidade era um buraco negro. Então, como o nosso mundo foi criado? Afinal, podemos existir em dois lugares diferentes, e se mesmo tal o básico que é o tempo, acaba sendo instável e imprevisível. À primeira vista, as regras do mundo quântico não têm nada em comum com a nossa vida cotidiana, onde alguns segundos atrás você estava ocupado tentando encontrar algo para assistir enquanto comia o seu nugget. Aqui você não se preocupa que enquanto degusta o seu frango crocante no prato, ele possa se transformar no gato do seu vizinho, ou até mesmo em um urânio radioativo. Enquanto isso, as partículas se comportam como ondas, um conjunto de possibilidades até a chegada de um observador. E só depois disso que ela se torna algo particular que pode ser medido. Mas em nosso mundo, a realidade existe, não importa se alguém esteja observando ou não, ou eu estou errado. Na verdade, o mundo quântico não é apenas um modelo imaginário que os físicos usam para realizar os seus experimentos, é a nossa realidade. Todo o universo consiste em minúsculas partículas quânticas, parece que existia como um conjunto de ondas em superposição, antes de aparecer um observador e a nossa realidade tomar a sua forma atual. Mas quem é este observador? Um grupo de cientistas da Universidade de Chicago e a Universidade de Princeton tentaram encontrar a pista. A equipe incluiu Robert Walker, Gautam Satis, Chandron e Danny Danielson, que começaram a se perguntar o que poderia acontecer se um suposto observador fosse colocado além de um buraco negro no horizonte de eventos. A coisa é que qualquer coisa que entre nessa área nunca poderá voltar, incluindo a informação. Consequentemente, a informação pode viajar de uma partícula quântica para um observador dentro de um buraco negro, mas não pode ser o contrário. Neste ponto, o paradoxo da informação do buraco negro ajudou os cientistas a descobrirem que esses gigantes espaciais evaporam gradualmente. Eles emitem um fluxo de partículas elementares conhecidas como radiação de Hawking e lentamente diminuem o tamanho e desaparecem. Se a informação não puder escapar do evento Ares e o buraco negro evaporar gradualmente, isso significa que a informação contida nele também desaparece. O problema é que ela não pode desaparecer do nada ou vem do nada. Caso contrário, contradiz os princípios fundamentais da ciência. Em 2016, uma equipe científica liderada por Stephen Hawking descobriu o que realmente acontece quando uma partícula cai em um buraco negro. A informação sobre ela não desaparece. Além do horizonte de eventos, ela permanece ao redor do buraco negro. É uma radiação muito fraca. Os pesquisadores chamaram ela de cabelo macio de Halo, rico em informações. Em 2023, 3 pesquisadores, Wald Sauls, Chandron e Danielson, mencionados no início do vídeo, assumem que esse cabelo funciona como um observador em relação às partículas. Além do horizonte de eventos que eles passam em uma partícula deixa um rastro de informação, não apenas quando cruza o horizonte de eventos. O cabelo macio registra seus movimentos adicionais nas profundezas do buraco negro. É por isso que, sob a influência dessa radiação, todas as superposições fora do horizonte de eventos mudarão a ambiguidade do mundo quântico para a nossa realidade. Parece que o buraco negro é aquele Deus todo-poderoso que força as partículas quânticas do universo a assumir uma certa forma física. Mas se assim fosse, o nosso universo não pareceria um aglomerado de corredores em torno de buracos negros, perdidos em espaço infinito de partículas quânticas em uma superposição. Na verdade, não, porque o conceito de distância é inerente apenas à nossa realidade e não tem nada a ver com o mundo quântico. Um observador e uma partícula podem instantaneamente trocar informações a qualquer distância. Experimentos confirmam repetidamente esse fato. Por exemplo, em 2017, os satélites chineses Mikas transmitiram fótons emaranhados da órbita para 3 estações terrestres localizadas a não menos de 1.200 km de distância uma da outra. Quando especialistas em uma estação atuaram com observadores e mediram um dos fótons, as partículas em outros locais também perderam suas propriedades quânticas. A propósito, esta distância está longe do limite. Qualquer canto do universo pode muito bem estar conectado ao fio de cabelo de um dos buracos negros que moldam a nossa realidade. No entanto, há um problema urgente. Como já disse a vocês, buracos negros evaporar gradualmente, este é um processo muito lento. Por exemplo, um buraco negro supermassivo no centro da nossa galáxia chamado Sagitários A
completamente desaparecerá em um Google de anos. Pelo menos os cientistas pensam assim. Mas na verdade, muito recentemente, esses misteriosos objetos espaciais nos trouxeram muitas surpresas. Só em 2022, os astrônomos encontraram o primeiro buraco negro errante da história, que está viajando pela Via Láctea. Eles também testemunham uma virada magnética inesperada, executada por um desses gigantes espaciais que sabe que talvez, em um futuro próximo, cientistas percebam que esses objetos evaporam muito mais rápido do que esperávamos. E o que acontecerá se os buracos negros desaparecerem e o nosso universo acabar sem um observador? Quando a ligação entre um observador e uma partícula for destruída, o objeto quântico retornará a um estado de superposição. Neste caso, assim que o buraco negro desaparecer longe, o universo junto com as pessoas simplesmente deixará de existir. Ou não. De fato, uma partícula quântica pode ser observada, por exemplo, por outra partícula. A questão é, que forma física o mundo ao nosso redor assumiria se partículas aleatórias agissem como seu observador? Acontece que se esse cenário se tornar realidade, nosso mundo se transformará em um caos. Embora haja cientistas que acreditam que isso não vai acontecer, não apenas o físico Roger Penrose, da Universidade de Oxford, tem certeza de que não precisamos de nenhum observador. No final do século XX, ele alcançou uma conclusão paralela à de Leos Győző, um pesquisador de uma universidade húngara. Ambos chegaram a pensar que as partículas quânticas tomam sua forma por causa da gravidade, simplesmente colocado quando um objeto quântico está em superposse. Todos os seus estados possíveis de alguma forma se comunicam entre si com a ajuda do polo gravitacional. Portanto, a partícula começa a se observar e assume uma das formas possíveis. Embora essa teoria contradiga os resultados de experimentos científicos, o ponto é, preservar a superposição quântica no laboratório não é uma tarefa fácil de fazer. Uma partícula permanecer nesse estado, ela precisa ser completamente isolada dos efeitos do meio ambiente. Oscar Pintor, professor de física aplicada no Instituto de Tecnologia de Califórnia, brinca que é melhor não olhar para seu experimento testando superposição ou respirar sobre ele. Mas geralmente os físicos conseguem criar as condições certas para a partícula. Por exemplo, se você jogá-la no vácuo, ajudará a evitar o impacto das moléculas de gás. Porém, mesmo o vácuo não pode neutralizar os efeitos da gravidade. Penrose e Győző acreditam que nesse caso a superposição não seria possível e a gravidade e força faria a partícula entrar em colapso em nossa realidade. Mas isso não acontece, pelo menos imediatamente. Isso significa que afinal precisamos de um observador e a ausência de buracos negros influenciará todo o universo, como conhecemos ou não. Em suas pesquisas, Walt STS, Chandron e Danielson mencionaram outro candidato potencial para tentar o papel de observador. Acontece que o mundo precisa ser supervisionado por si mesmo, ou, mais precisamente, por sua borda. A questão é que as partículas quânticas podem ser influenciadas por absolutamente qualquer horizonte que permite a informação viajar em apenas uma direção, como acontece, por exemplo, como um buraco negro. Evento de horizonte do qual é possível escapar ou o Rinder Horizon. Imagine quando você está se movendo pelo espaço com aceleração constante e em algum ponto você se torna tão rápido que mesmo um fóton viajando na velocidade da luz não pode alcançar você. Nesse momento, uma fronteira imaginária aparecerá atrás de você. Nada no mundo será capaz de cruzá-la, porque nada pode se mover mais rápido que a luz. Agora você está condenado à solidão e a linha que separa você do universo. Isso se chama Zero Charada Horizonte. Apesar disso, a principal fronteira no espaço sideral é o horizonte cosmológico ou a borda do universo observável. Está situado mais de 45 bilhões de anos-luz da distância da Terra. O tempo que o fóton precisa para cobrir a distância do nosso planeta até a borda universal é igual à idade do próprio universo. Portanto, as informações escondidas além de seu limite nunca chegarão até nós. É como um buraco negro virado do avesso. E mesmo que os cientistas não entendam completamente como funciona, podemos respirar aliviados, pois mesmo que todos os buracos negros desapareçam, nosso universo não desaparecerá. Mesmo que quebrem uma superposição de ondas quânticas infinitas, sempre haverá algo para nos observar. Isso pressupõe que não estivemos errados desde o início. É claro, falando francamente, os físicos ainda não têm certeza de qual mecanismo faz com que as partículas quânticas entrem em colapso ou tomem o real. Formar uma partícula quântica em uma superposição é um monte de probabilidades quando um observador aparece. Absolutamente qualquer uma delas pode definir a melodia. Como exatamente essas partículas dão origem à nossa realidade tem sido objeto de controvérsia entre os cientistas. Por cerca de um século, em 1926, Irwin propôs uma equação matemática para prever o comportamento futuro de uma partícula quântica. Parece bastante lógico, mas não funciona.
torna-se claro que a equação pode revelar a probabilidade de uma partícula se transformar, digamos em Marte, em comparação com suas chances de tornando-se a Terra, mas no que exatamente ela se transformará durante um teste específico? Nada pode ser previsto para descrever essa aleatoriedade. Em 1986, uma equipe de físicos italianos chamados Gerard Remini e Weber trouxe ainda mais caos para a matemática da mecânica quântica. Eles sugeriram que as partículas se transformam espontaneamente, sem qualquer envolvimento de um observador. A rapidez com que se colapsam em coisas reais depende do tamanho do sistema. Em outras palavras, se pegarmos um átomo separado em uma superposição preso a um vácuo no meio do nada cósmico, ele pode permanecer nesse estado por muito tempo. Por exemplo, se pegarmos os átomos dos anéis de Saturno, eles mudam instantaneamente do mundo quântico para a nossa realidade e formam bem os anéis de Saturno, mas ainda assim algo não deu certo. Um pouco mais tarde, o físico Philip Pearl refinou essa teoria de que assumir o colapso não foi um salto repentino do mundo quântico para a realidade, mas sim um processo contínuo. Portanto, uma partícula não se torna apenas um objeto específico uma vez, mas continua em colapso sem parar e passando por mudanças em tempo real. Isso poderia explicar por que cada tentativa de medir essa partícula em uma posição superposição traz ao observador um resultado diferente. Resultado esse, modelo que foi desenvolvido em 1990, embora na verdade sua estrutura tenha aparecido há muito tempo atrás, dentro do século XV. Há muito tempo atrás, Rosicrucian, do século XV, trouxe ensinamentos que promoveram uma ideia semelhante como a nossa realidade funciona. Os membros dessa sociedade secreta pensavam que, ao contrário do que a Bíblia nos ensina, o mundo não poderia ter sido feito em apenas 6 dias. Em vez disso, o Rosicrucians acredita que a criação foi um processo sem fim, não apenas um único evento do passado remoto. De acordo com eles, esse processo ainda não está terminado e continua literalmente a cada segundo. Ao mesmo tempo, nem os ensinamentos de Rosicrucian, nem o modelo de explicação espontânea continua explicando como essa realidade está sendo formada e por que parece do jeito que parece, mas e se as partículas quânticas não entrarem em colapso e sempre permanecerem em uma superposição? Em 1957, o físico Hugh Everett afirmou que esse colapso é apenas uma ilusão. Em vez disso, quando um observador interage com uma onda quântica, o universo se divide em vários ramos, e em cada um deles o resultado de medição será diferente. Everett pensou que há um número infinito de mundos paralelos onde as partículas quânticas adquirem uma das formas possíveis de realidade. Isso significa que se o cientista estava certo, você e eu vivemos em um desses universos. Se sim, o que faz todos os outros mundos se parecerem, e o que poderia acontecer com nossa realidade se o observador encarregado de criá-lo piscasse acidentalmente? Na verdade, a humanidade não fez muito progresso no estudo do seu universo natal. Ainda temos que determinar se ele é plano ou assimétrico, quão grande ele realmente é e como a maioria dos seus elementos funcionam. Mas por mais estranho que possa parecer, os cientistas tendem a pensar que é muito simples. Deixa-me explicar. Imagine estar em uma sala, agora você está com frio ou calor. Se medir a temperatura e agora troque os dois átomos aleatórios de hidrogênio e hélio nessa sala, isso ajudaria você a se sentir mais quente. Provavelmente não, porque não afetará a temperatura ambiente de forma alguma. Mesmo se você embaralhar todas as moléculas de ar ao redor, nada mudará, além de mais opções de seu zero. A range está presente. Quanto maior a entropia, você deve saber que em nosso universo a entropia é alta, e por isso que a probabilidade de seu aparecimento em outros mundos também é de zero. O físico Neil Turok, da Universidade de Edinburgh, e Liam Bow, do Instituto de Física Teórica, concluiu que o nosso universo tem a aparência que tem pela mesma razão que o ar preenche uniformemente a sala. Em vez de ficar em um canto, variações ainda mais estranhas no design do universo são possíveis, mas improváveis. E parece plausível, pois é difícil apoiar a existência de um mundo onde o bater da asa de uma borboleta ou o movimento de um átomo de hélio pode desencadear explosões supernovas ou extinções em massa. É por isso que se fizermos 100 mundos aleatórios, cerca de 98 deles serão cópias quase exatas do nosso. Resumindo a longa história, se o observador responsável pela criação do nosso mundo de repente piscou e uma realidade diferente substituiu a nossa, nem perceberíamos, porque em um mundo alternativo seria muito parecido com aquele em que estamos acostumados. Com pequenas diferenças, por exemplo, não haverá mosquitos na nova Terra, ou Saturno, na pior das hipóteses, poderia perder os seus anéis. O continente da Austrália nunca será formado, embora, se esta loteria realmente falhar, poderemos ter o azar de obter uma realidade terrível, que assombra os cientistas em seus pesadelos. Por exemplo,
podemos nos encontrar em um universo inteiramente composto de escuridão até agora. Este universo só pode existir na imaginação dos pesquisadores. Eles o usam para experimentos mentais e ainda assim a chance de ser real é baixa, mas não zero. Então, como é um universo e a primeira coisa a atrair a sua atenção se você chegar a isso? O lugar será escuridão total. Nenhuma das estruturas que conhecemos pode existir em uma realidade apenas composta de energia escura. Então, não haverá estrelas, nebulosas ou buracos negros. O único processo que será possível nesse universo é a expansão infinita, mas na verdade, nossa realidade poderia parecer ainda mais estranha, porque não apenas seus parâmetros físicos poderiam ser incomuns, até mesmo a configuração do espaço